dia! Está começando mais um Pod 7, que você tem uma semana muito especial, semana só começando e cheia de bênçãos para vocês. Gente, eu tô com um casal muito especial aqui, olha, essa entrevista vai ser inesquecível. Então, aproveita que ainda dá tempo, se inscreva no canal, compartilhe e envie para alguém, porque essa entrevista vai mexer com você. Bom dia, Júlio. Bom dia, Bom Bispo. dia, bom dia, Amanda. Bom dia, Bispo. Olha, que alegria poder estar com vocês aqui no Pod 7. Por quê? Porque vocês têm uma história encantadora. Eu conheço, assim, acompanhei a história de vocês, né? Claro que não a fundo, né? Vocês vão falar um pouquinho aqui, mas acompanhei, sei bastante da história de vocês. Eu já queria trazer vocês, mas eu esperei para trazer vocês na nova temporada. Trouxe vocês no tempo certo, no momento certo, para a gente falar aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir, sabe, Júlio, elas vão ser muito edificadas. Amanda, muito impactadas, porque tem uma história de superação, de coragem, de entrega, mas tem uma história onde Deus colocou a mão, sabe? Exato. Colocou a mão e falou, deixa eu mexer as coisas aqui e colocar o destino e o propósito certo na vida deles. Vamos lá. Começa falando pra gente, Júlio. Quem é o Júlio? Bom, Bispo, o Júlio é um camarada tranquilo, um servo do Senhor, né? Que hoje, um empresário, né? Dono de uma loja de telefone celular e pastor há 20 anos, pastoreando, servindo ao reino dos céus. E tenho vivido essa vida hoje experimentando muitos milagres, né? Coisas que a gente nunca pensou que poderia acontecer, nós temos experimentado em Deus. Tem sido assim espetacular. Que legal. E a Amanda? Quem é a Amanda? Pois é, Bispo. A Amanda, ela é a esposa do Júlio e uma serva apaixonada por Jesus e que tem vivido coisas lindas. Eu posso falar que eu tenho experimentado há muito tempo coisas extraordinárias de Deus na minha vida. Muito legal. Vamos começar falando de vocês. Porque a história é muito... Eu não sei nem por onde eu começo, tem tanta coisa que eu queria falar aqui. Mas vamos lá, como vocês se conheceram? Então, bem inusitado, essa pergunta é bem interessante. Nós nos conhecemos pela internet, né? Acabou que eu vi algo da Amanda, a gente começou a conversar e passamos, assim, alguns meses só nos falando por internet, né? E assim como conhecidos, na verdade. No início não havia interesse da minha parte, nem da parte dela. E a partir do momento que nós fomos conversando, foi gerando dentro de nós algo que nós não esperávamos. E quando, no primeiro encontro, nós já estávamos totalmente apaixonados um pelo outro. Uau. Foi algo E nesse momento, como você estava quando você começou a falar com ela? Nesse momento, a minha vida estava de cabeça para baixo. Eu tinha saído de um relacionamento de 16 anos, muito conturbado, muito complicado, né, que eu faço questão de dizer que uma coisa é quando você faz as escolhas e outra coisa é quando você escolhe a vontade de Deus, né? Eu escolhi com 19 anos me casar, mas foi eu que escolhi, um caminho que eu escolhi, né? As pessoas, os pais, olha, não é assim, né? Por fato de ter mais experiências, mas foram uma escolha minha. E sendo assim, eu honrei aquilo por 16 anos, né? E teve um fim por conta de eu ter certezas e bases bíblicas pelo qual me levaram a um rompimento de um matrimônio, que é uma coisa que ninguém pensa que vai acontecer, ninguém casa para separar, né? Com muitas traições, muito sofrimento, muita coisa que eu suportei durante 16 anos da minha vida. E depois de toda essa história assim, que é muito comprida e muito triste, que eu entendo assim, eu estava muito mal. Eu era um pastor que discipulava pastores, era um pastor que tinha 8 igrejas debaixo da minha autoridade, né? Ministerialmente sonhava com muitas coisas, mas em contrapartida vivia coisas muito tristes e dolorosas dentro do meu lar. E aquilo me machucava muito. E eu penso que Deus deixou muitas coisas vir à tona até mesmo para
me mostrar que a vida era muito mais que aquilo, sabe? Que às vezes a gente tem até uma posição, tem até uma liderança, mas por dentro a gente está morto. E a religião que está comandando o nosso coração. E, bom, depois de toda essa etapa de traições, de muitas coisas, chegou ao fim aquele relacionamento e eu estava assim desiludido. E aí foi nesse momento que você começou a se falar com a Amanda. Aí passou-se um ano e alguma coisa. Depois de toda a separação, depois de tudo passou um isso. tempo. E aí nós nos encontramos. E ela com uma história um pouco parecida. Aí você, Amanda, legal. Aí você encontrou com o Júlio nesse momento. Mas como estava a sua vida nesse momento? Então, bispo, na verdade, acho que devido tantas coisas que eu passei no meu casamento, e tinha mais ou menos uns 3 anos que eu tinha me tornado viúva, e eu ganhei a minha liberdade, né, quando eu fiquei viúva. Então, eu não tinha intenção nenhuma, nem desejo nenhum de ter ninguém. Eu queria viver a minha liberdade. E aí, começando a conversar com o Júlio e, assim, não tinha interesse, ainda falava que cara bobo, tal, assim, não... Pediu para mim aceitar ele, dei o meu número do WhatsApp, ele não conversava comigo, nem eu com ele, até o momento que eu fiz uma postagem com as minhas filhas. E ele foi e comentou naquela postagem, começamos a conversar. E aí foi quando Deus começou a fazer todas as coisas, né? E quem explica o que Deus faz, bispo? E a gente conversando, nós não tínhamos falado da nossa vida, até que eu tive um sonho com ele. E eu sempre gostei muito de ler, e nesse sonho eu estava lendo um livro. E vi uma mão muito grande, brilhosa, né? Era como se fosse uma mão de ouro, e toda dourada, e ela tirava aquele livro da minha mão e colocava um outro livro. E quando eu abria a capa, ele falava, lê esse livro. E quando eu olhava, era o nome dele que estava. E eu fui no outro dia, acordei cedo e mandei mensagem para ele. Falei, ele vai falar que eu sou louca. Eu não sabia que ele era pastor, não sabia nada. E eu comecei a falar, e ele, isso é loucura, isso é loucura. E aí começamos a conversar. E, né, ele afastado. Nós viemos da pandemia, então, né, a gente estava meio frio, né, na questão da pandemia, por não ter culto presencial, tal. E aí eu fui, começamos a conversar, fomos conversando, até que depois de 2 meses conversando, nós marcamos o encontro. E à medida que a gente conversava, a gente não só tínhamos sentimento um pelo outro, mas tínhamos desejo de estar perto de Deus. E eu falava, isso não pode ser, isso é de Deus, não tem como não ser. Quem iria nos aproximar de Deus senão Ele? É verdade. Né? E aí era um desejo muito grande de estar próximo um do outro, mas maior ainda de estar com o Senhor. E isso foi nos aproximando de Deus. E quando eu vi ele, que foi depois de 2 meses nós marcamos o encontro, quando eu olhei, entrei no carro dele, que eu sentei no banco, eu olhei e falei, meu Deus, eu amo esse homem. E fomos, saímos, jantamos, aí demos o primeiro beijo. Eu falei, meu Deus, é esse homem mesmo, é ele. Eita! Mas vem cá, mas tá bom. Aí antes desse primeiro beijo, esse encontro, você vinha de uma luta na questão da saúde. Sim. E quando esse encontro, você já estava curada ou ainda estava no processo? Não, já estava curada, né? Eu tive câncer, descobri o câncer em 2016, que eu Depois descobri. Que o seu... Não, eu ainda era casada, né, no meu primeiro casamento. E aí eu descobri que eu estava com câncer, fiz tratamento, né, durante algum tempo. E na verdade, bispo, esse câncer que eu tive é um câncer na pele. E era um câncer raríssimo, não dava em jovens, né? Era só acima de 65 anos. E quando eu fui diagnosticada, me mandaram para o Rio. E quando eu cheguei, meu corpo estava 99% com câncer. E minha mãe foi comigo, que ela me acompanhava em tudo. Eu fui... Passei por 6 profissionais naquele dia e eles olharam e eles ficaram apavorados. Primeiro, por ser um câncer raro e por eu ser nova. Os pacientes deles todos eram idosos. E quando eles começaram a examinar, foi olhando o corpo, foi pedindo exames e falaram que precisava ver, porque provavelmente, se a minha pele estava daquela forma, algum dos meus órgãos também estariam atingidos pelo câncer. E eu vim para Volta Redonda, fiz os meus exames
E voltei para lá, e quando eu voltei, eles viram que nos órgãos não tinha nada, era só na pele. E aí o médico queria repetir todo o processo, né? Eles ficaram entrando em desavença com o outro, até que entraram em acordo e falaram, não vamos repetir os exames, realmente ela tem um câncer na pele e a gente vai tratar a pele dela. E eles queriam que eu fizesse o tratamento no Rio, mas eu consegui fazer aqui em Volta Redonda. E fui fazendo o tratamento, mas havia uma promessa, antes de eu saber que eu estava com câncer, que o Senhor me curaria. E eu levei essa promessa. Né? Passamos por um tempo muito difícil, porque você ter a promessa e olhar para o seu corpo, claro, e estar todo manchado. Então, assim, às vezes eu olhava no espelho e eu tinha nojo de mim. E é muito difícil. A mulher, ela se preocupa muito com a beleza. Eu não tinha medo do meu cabelo cair, mas a minha pele, o meu rosto, o meu braço, o meu corpo inteiro era todo manchado. E aquilo me afetava, eu me sentia feia. E era difícil, porque tem a questão das pessoas, elas olham para você e elas se assustam, né? Quando vê uma mancha, quando vê alguma coisa estranha. E era o corpo todo, então não tinha como esconder. Mas comecei o tratamento e o Senhor começou a me curar. Então, um tratamento que para os médicos seria a vida inteira, em 6 meses, eu fiquei curada. Uau. O Senhor me curou. E hoje, né, hoje eu não faço mais acompanhamento no Rio, mas até 2 anos atrás que eu ia fazer acompanhamento no Rio, eu sempre fui usada como referência, que Deus me curou, né? Uma doença que não tem cura para os médicos, né? É uma doença raríssima que, na verdade, nem eles entendiam, e do nada aquela doença veio e ela desapareceu. Uau! Tá emocionado aí? Eu sei que tá nos assistindo. Ó, tem uma presença aqui, hein? É muito lindo, né? E aí, legal. Aí você tava num casamento, né? Com muito desgaste. Sim. Seu marido faleceu, você se curada do câncer. Sim. Aí, neste momento, você achou que agora já tem milagre demais, Nossa, né? minha vida já tava... já tá muito bom, né? Aí você começa a conversar com o Júlio. Sim, na verdade, é impossível olhar para minha vida e não ver o cuidado de Deus. Né? Uma cura, já estava muito bom, ele me curou de um câncer. Mas ele queria me dar mais. Eu falo que Deus é completo, né? Ele não faz nada pela metade. Sim. E a gente sempre vai perder para ele. Eu costumo dizer isso, que a gente vai perder para Deus, gente. Tenta ganhar de Deus, não. Porque a gente às vezes tenta fazer, não, eu tô ajudando. Cara, Deus não sabe brincar. Fala assim, Deus não sabe brincar, não. Você faz isso aqui, ele vai né, em cima de você. Mas eu acho que tudo tem um nível de semeadura, né? Eu acredito que a gente só colhe daquilo que a gente planta, né? E como você colheu grandes coisas, você também começou a colher grandes coisas. Mas eu acho que algumas coisas que a gente precisa passar é para a gente chegar no nosso lugar que Deus tem para cada um de nós. Então eu acredito que tudo que vocês passaram fez vocês ficarem mais fortes. Eu acho que a história de vocês, ela chega na casa das pessoas, sabe, dizendo assim, é possível, pô, ela foi curada de câncer, né, ele teve um problema no casamento, ela ficou viúva com câncer, e a gente precisa continuar acreditando. A vida, ela é muito mais do que os nossos problemas, né? Eu falei antes, eu estava falando isso, essa semana inteira eu tenho falado sobre isso, sobre não adianta a gente buscar ser a felicidade sem ser feliz. Sim. Eu tenho que ser feliz no processo para eu encontrar a felicidade. Se eu quero algo, eu tenho que viver algo. Eu quero um amor na minha vida, eu tenho que ter uma vida de amor. E aí eu vou encontrar um amor. Se eu só tenho mágoa, ressentimento, angústia, eu nunca vou chegar onde eu almejo chegar. O caminho é belo demais e a gente precisa trilhar esse caminho. Bom, aí começaram a se conhecer, aí depois ficaram sabendo, porque a gente se conhece, mas depois vê os detalhes, né? Você tem 2 filhos, você também tem. Bom, um projeto futuro já era uma família, né? Quase um time de futebol aí, né? Já tem um time de futebol com o técnico, né? Então, assim, já tem a técnica, tem o goleiro, os 4 que jogam, né? Então, vamos lá. Já tem o time de futebol. E aí, como foi isso? Essa transição de projetar... Bom, viram que se amavam. Viram que era uma reconstrução, que Deus estava muito presente nisso, e aí começaram a reconstruir. Como que foi essa
essa junção? Porque aí chega no casamento. Mas antes de chegar no casamento, como foi essa junção familiar? Bispo, o que acontece? É realmente um cuidado muito precioso de Deus, sabe? E algo que foi muito marcante, que eu não posso deixar de falar, que quando nós começamos a nos conhecer, nós fomos para Projeto Vida. E era como que cada domingo o apóstolo estava ali pregando para nós, sabe? Cada dia era uma palavra, cada dia uma direção, até que foi às 12 horas. E nas 12 horas nós fizemos um propósito com Deus, nós semeamos em cada mês, nós escrevemos nas atas, nós escrevemos, não, ela escreveu. Legal. Todos, assim, detalhadamente o que nós estávamos crendo que Deus iria fazer. E ele foi fazendo um por um. Dos 12 meses que nós declaramos ali naquele dia, nós vivemos tudo que nós declaramos. Hoje nós andamos sobre tudo aquilo que foi plantado naquele dia. Sabe? E muito do que nós falamos ali, que foi logo no início do nosso relacionamento, aconteceu justamente até nessa questão da unidade da família. Né? Porque os meus filhos não moravam comigo. As filhas da Amanda com ela. Para mim era impossível ter os meus filhos. E Deus foi movendo em tudo, até a guarda das crianças veio. Né? E é lógico que nós temos desafios, que são duas famílias diferentes, claro. Né? Com contextos diferentes de vida, mas como Deus tem graça, e como você falou, ele é espetacular, ele não sabe brincar. Ele une de forma tão linda, né? E hoje os nossos filhos são como irmãos, sabe? Que isso é legal demais. É muito legal. E a idade, como é que é? Parecido? A idade deles? Tem a Isabelle de 18, Raíssa de 16, Maria de 12 e o Julinho de 8. Ah, são dois com duas, né? Com a idade mais próximas. E os dois com a idade menores. Entendi. Mas os mais... Quem que é de quem? Intercalado. Isabelle da Amanda. Raíssa minha, Maria da Amanda. Então deu certo, deu certo. Um para cada um. Deu dupla, pô. Deu duplinha, legal. Porque fala a mesma linguagem, né? A idade mais perto, a linguagem é um pouco mais parecida, facilita também, né? Isso facilita, mas até isso Deus já sabia, né? Deus ele conhece o nosso futuro, né? É verdade. Aí foi, conheceu, começou a fazer harmonia, né? Eu falo sempre que a harmonia é paz. A palavra harmonia é uma das palavras mais lindas que tem, porque é paz, é completude, é satisfação, é você fazer o que ama, é você viver agradecendo o que tem, é você estar comendo algo que talvez para muitos não seja o mais caro, mas é você estar muito feliz com aquilo, é você andar no teu carro e falar, é o que Deus me deu, que tem gente que nem tem carro, tem gente que está passando fome, é você deitar na sua cama, às vezes ela não é a cama que você gostaria, mas tem gente que nem cama tem. Então, eu acho que a harmonia é isso, é você estar muito bem com aquilo que você tem no momento. E aí você chega em qualquer outra coisa na sua vida, né? Aí foi organizando, aí chegou num dia que eu estava presente. E foi... Que a gente fala assim de casamento, gente, as pessoas falam assim, casamento. Não foi. Não é porque eu estava lá e tive o privilégio. Eu falei para vocês depois disso, que eu fui um privilegiado de estar no casamento de vocês, celebrando aquele casamento, né? Eu fui privilegiado porque foi uma coisa linda demais. Porque a história de vocês é linda, de superação, de enfermidade, de traição, de reconstrução financeira, sabe? Uma reconstrução ministerial, né? Porque a gente vai falar um pouquinho. Foi lindo aquele casamento, porque era Deus reconstruindo tudo e dando um propósito na vida de vocês. Que dia inesquecível, e eu estava lá. E aí, fala um pouquinho daquele dia, que a gente ouviu tanto testemunho depois de coisas que aconteceram, as pessoas que falam, lá no dia eu não pude ficar muito, né? Quando acabou a cerimônia, eu logo tinha um outro compromisso. Mas eu saindo dali, pelo menos umas 10 pessoas vieram falar comigo, entre eu cumprimentar as pessoas, até eu chegar para ir embora. Sabe, cara, que isso, olha que história. E foi lindo demais. Fala um pouquinho. Então, o nosso casamento foi para honrar o Senhor, tudo que Ele fez na nossa vida, né? Foi uma ação de graças. Recomeçar não é fácil, não é.
e recomeçar perfeitamente só com a direção dele. Só quando é ele que direciona as coisas. Eu sempre falo com o Júlio que se a gente tivesse que recomeçar por nós mesmos, a nossa história seria mais uma vez um erro, que a gente sempre vai escolher errado. Mas quando a gente ouve a voz dele, aceita o direcionamento dele, a gente escolhe certo. E o nosso casamento foi para agradecer, foi para honrar ele, foi para dar glória para ele. E aí, um dia eu orando, né, nessa ata, nós colocamos tudo sobre o nosso casamento e ele cumpriu todas as coisas. E eu orando um dia, eu falei para ele, Senhor, o que eu posso fazer para te agradecer? Eu não quero que o nosso casamento seja sobre eu e o Júlio. Eu não quero ser mais uma noiva que, quando entrar, todo mundo vai, uau! Não. Eu quero que ele sinta a tua presença de poder tocar. E aí eu falei, vamos fazer um casamento profético. E comecei a estudar sobre o casamento profético. E aí o Júlio falou, tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero. Né? E aí foi. Né? Foi difícil, né, porque as pessoas quase não conhecem, né, o casamento profético, e para a equipe, as pessoas que trabalhavam com a gente, todo mundo assustava, mas achava aquilo incrível. E aí foi, né, quando eu entrei, primeiro todo mundo esperando o noivo, e aí eu entro, né, com a lamparina, representando a igreja, e esperando o noivo. E eu falei, tinha que ter o toque do chofar. E aquilo foi muito marcante. E aí, ao toque do chofar, o noivo entra representando Cristo. E aí é quando a igreja vai ao encontro de Jesus nos ares. E o mais importante, bispo, é que a presença do Senhor era palpável. Então, assim... Era, com certeza. As pessoas muito emocionadíssimas. Os casamentos já emocionam, né? Mas você, assim, ouvir depois de pessoas que nem cristãos são, e falar, eu nunca senti o que eu senti igual no teu casamento. Que presença era aquela? Era Jesus. E aí, né, foi tudo para honrar ele, foi perfeito. Nossa, foi muito lindo. Eu falo para o Senhor, não me deixe esquecer nunca desse dia. Realmente, foi diferente, mas porque tem muita história especial, né? Muita superação, muita entrega. E aí, chegou o dia, foi só assim, já estava tudo pronto, né? Já estava tudo preparado, né? E foi realmente... E na sua visão, Júlio? Fala aí do casamento, na sua visão. Eu vi a visão dela. Na verdade, ela teve essa brilhante ideia, né? Eu me senti, porque eu ia entrar depois. Se achou, né? Se achou, né? Mas assim, realmente foi algo muito impactante. Para mim, foi Deus falando assim, olha, eu sou especialista em mudar histórias, em fazer com que as coisas sejam novas. Né? Porque para mim, bispo, realmente era impossível viver feliz. De tudo que eu passei na minha vida, a minha mentalidade era, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser pleno, né? E até hoje eu carrego esse texto comigo, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Forte. Isso marcou a minha vida, porque eu experimentei, sabe, um Deus que ele muda histórias. Ele muda histórias. E assim, eu acho que é muito, muito importante eu dizer isso até para as pessoas que estão nos assistindo. Isso aí, fala para elas. Ele muda realmente histórias. Às vezes a gente olha para a nossa história e pensa assim, olha, não tem jeito. Tem jeito. Para ele tem jeito. Para nós, não. Se dependesse de mim, como a Amanda falou, eu ia escolher errado, ia ser horrível. Mas quando Deus está no negócio, é surpreendente. Uau. Não, e você que está nos assistindo, olha, é como o Júlio falou, né? Ele muda a história. Ele muda a sua história agora. Verdade. Basta você decidir, acreditar, se entregar, pedir, falar, né? Clama e eu te responderei, né? É o melhor, sim, o fim das coisas do que o início. A história de vocês fala isso, né? Então, não deixe de enviar essa história para alguém. Alguém precisa ouvir, sabe? Se você conhece alguém que está aí debaixo de uma enfermidade, está aí às vezes com um casamento destruído, sabe? Sem perspectiva na vida, pega o link e envia essa história para essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar muito
a vida dela. Não é aquele casamento com direito a lua de mel, que eu lembro que teve lua de mel, eu acompanho tudo, eu fico só, eu tô ali na internet olhando tudo, deixa eu ver pra onde eles vão, né? Que com lua de mel maneiro, não foi 2 dias não, ficou um tempinho lá, né? Que eu nunca voltava, né? Porque, gente, eu vou ficar lá até quando? Né? Mas legal, eu ficava olhando, curtindo, enfim, eu acho que era o momento, né? Tinha que ser celebrado, né? Sim. E aí, eu quero ainda puxar um outro assunto, que ele fala, que tem a ver com o casamento, que eu acho que é a questão ministerial, porque, como você falou lá atrás, eu liderava várias igrejas. Eu lembro que quando você chegou na igreja, eu não me lembro se você fez contato com o apóstolo pediu para eu te atender, Sim. que é muito assim lá, né? Eu acabo que as pessoas fazem um contato e eu dou esse primeiro atendimento, né? Cara, e que quando eu vi tua história, eu confesso que eu saí assim, falei, meu Deus. Eu saí dali falando, Deus, mas quanto potencial, e olha a história, né? E eu confesso que ver toda essa superação de vocês, e aí quando você ficou pronto, você, agora eu tenho que ir embora, né? Eu falei, pô, eu não podia perder essa aqui, né? Eu tinha que falar, né? Poxa, quando eu ajudei, o cara vai embora. Mas só que quando as coisas são de Deus, sabe? Sim. Foi tão leve, cara, porque a gente gerou uma intimidade tão legal com vocês. A gente tem uma história também da área da saúde, que nem eu sabia de alguma forma, né? Me abençoou muito. A sua mãe, eu ajudava. Um dia vocês sentaram na minha casa, não foi? Foi. A gente foi jantar com, não lembro, uma pizza, sei lá. E aí você falou, você não tá lembrando de mim? Eu sou a Amanda e tal. Aí eu falei, nossa, e sua mãe falava todo dia, bispo, ajuda minha filha, e me dava os exames, e vamos abrir porta. E graças a Deus a gente conseguiu de alguma forma, né, ajudar esse processo. E aí vocês foram embora na hora que ficaram bom, né? Brincadeira. E aí, mas foi leve, cara. De todo coração foi leve, porque ficou amizade, né? E aí, mesmo vocês tendo, né, ido para outro ministério, viver a vida de vocês, o chamado de vocês latente, aí depois vocês me chamam, bispo, o casamento é com você. E porque ficou a amizade, ficou o legado, ficou a história, né? Não tem como que essa história eu vou estar na vida de vocês na minha, pro resto da vida, né? Então tem uma história. E aí eu reconheço muito o teu ministério, cara. E como que é isso? Quais são os teus sonhos? O que você está vivendo, vocês estão vivendo ministerialmente hoje? Projeto futuro hoje? Primeiro, assim, eu quero louvar a Deus pela sua vida, sabe? Porque quando nós chegamos ali no Projeto Vida, realmente eu estava desacreditado. Assim, tudo que eu menos queria subir num púlpito novamente, sabe? Cheguei assim mal. E cada conversa que a gente tinha, cada palavra encorajadora da sua parte, para mim foi assim muito essencial, tá? Muito obrigado. Que bom. Muito obrigado. E, como você disse, quando estava tudo certo, Deus nos direciona para o outro lado. E eu digo que o coração, assim, eu lembro, nós você falou, cara, tá apertado não queríamos mesmo, filho, só que obedecemos à vontade de Deus. E hoje, o que nós estamos vivendo? Hoje nós somos pastores de jovens. Legal. Né, da igreja nós estamos. Sabemos que é por um período, porque aquilo que Deus tem na minha vida e hoje com a Amanda, na nossa vida, eu tenho certeza que vai se cumprir, né? Hoje, como empresário, eu não vivo mais da igreja como eu vivia antigamente, que era 100% tempo integral, né? Eu só vivo mesmo para a questão empresarial. Porém, eu ainda tenho um desejo de voltar a pastorear igrejas, continuar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, porque eu sei que é um plano dele, eu sei que eu nasci para isso. Que legal. Não, é bom a gente saber quem nós somos, e você realmente sabe quem você é. Inclusive, Ana Júlia, Igor, equipe aqui, eu quero que nesse episódio, se vocês coloquem a loja dele, como nesse episódio, coloca na barra, onde comprar os melhores aparelhos, celular, iPhone, tudo tem na loja dele. Por quê, cara? Eu não costumo fazer isso, assim, não tá fora do contexto, mas é que a gente faz o que quiser também, porque eu que tô dominando aqui, tá? A equipe é muito boa, mas eles às vezes falam, não faz não, mas eu faço assim mesmo. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu queria agradecer você. As pessoas não sabem disso, elas vão saber agora eu falei pra todo mundo, né? Você já há quase um ano, sei, um pouco menos, um pouco mais, não me engano, tem sido o maior
patrocinador das cestas básicas do projeto Eu Pratico Esperança. Glória a Deus. Ninguém faz o que você faz já, eu não lembro, eu sei que... Quase um ano. Quase um ano. Cara, é uma atitude muito generosa, que você todos os meses envia as cestas básicas para o projeto. E falo isso, eu tenho pessoas que nos ajudam também, mas você dentro dessas pessoas tem sido o maior patrocinador. Então eu quero te agradecer hoje. Sei que você talvez nem fique muito satisfeito, mas eu preciso fazer isso publicamente, porque vocês são uma bênção para o projeto Eu Pratico Esperança. E eu sou grato muito, eu e toda a equipe, que a equipe sabe, por tudo que vocês têm feito. Então eu quero tornar isso público, né? Obrigado. E aí, beleza, aí fala da sua loja agora, do seu trabalho, né, cara? E aí, porque, pô, eu lembro quando você estava começando. Sim. Porque você estava trabalhando na prefeitura, né? E, pô, você teve que refazer sua vida financeira dentro disso, porque você era um gestor de igrejas e era assalariado dessa gestão. E aí você, de repente, perde tudo isso, né? Não tem mais o aporte financeiro e precisa construir, se reinventar. E aí você vai para o setor público, eu me lembro bem, e fazendo isso com muita destreza também, porque você é um cara muito atencioso, muito carismático, né? E aí você monta a tua loja, cara. E eu já tive lá, mas é claro que a loja é só um ponto físico, você vende hoje para o mundo inteiro. Fala um pouquinho como está esse trabalho, cara. Então, realmente foi assim, a loja também foi um grande milagre de Deus, sabe? Como você disse, imagina, eu comecei a pastorear com 20 anos. Né? E se alguém me perguntasse, o que você faz da vida? Sou pastor. Né? E quando eu vi aquilo tudo acabar, né, mesmo por conta de... Não foi algo que eu cometi, não foi um erro que eu cometi, mas infelizmente eu perdi tudo. Né? O ministério, perdi tudo que eu tinha. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Qual a sua profissão? Pastor. Vou escrever o que no currículo? Pastor. Era o que eu era. Eita! E aí nós, pela graça de Deus, começamos a trabalhar na prefeitura e para mim foi muito, muito tremendo, foi na área da saúde. Então a gente pôde ajudar muitas pessoas, né? Foi algo assim muito especial para mim, muito especial. E a loja, assim, eu nunca pensei que seria um empresário, até porque na minha mente eu nasci pastor, vou morrer pastor. Porém, um dia eu estava indo para um culto e veio na minha cabeça ver sua conta no banco. Fui lá, entrei. Eu só tinha meu salário da prefeitura. Entrei e tinha um valor depositado na minha conta. Falei, meu Deus, ninguém ia depositar nenhum valor, né? Falei, se está na minha conta, é meu. Aí fui no banco e tirei aquele recurso. Só que no outro dia meu coração pesou, falei, e se fizeram um depósito errado? Não era um valor exorbitante, vou falar o valor, era R$2.000 na época. E eu falei, se alguém depositou errado, a pessoa perdeu o dinheiro, não, vou ligar para o banco. Eu liguei para o banco e falei, olha, entrou na minha conta aqui um valor, R$2.000 e tal, e esse dinheiro não é meu, porque eu não depositei, eu quero saber o que aconteceu, e no meu extrato não aparece. Só apareceu naquele momento, mas não aparece quem foi que depositou, não aparece nada. Só tem essa entrada. Aí a atendente falou comigo, olha, seu Júlio, é seu sim, alguém fez esse depósito no caixa, no seu nome foi 2 depósitos de R$1.000, é seu esse dinheiro. E eu peguei aqueles R$2.000, que era uma semente muito pequena, mas que de alguma forma foi parar na minha conta e comecei a trabalhar com venda de celular. Você descobriu quem foi? Não. Até hoje não. Imagino tá vendo, gente? Acredita no milagre. Eu tô orando aqui. Senhor, manda esse anjo que mandou lá pro Júlio e lá no meu banco também manda esse depósito aí. E aí com apenas R$2.000 eu comecei a comprar aparelhos usados das pessoas. Comprava aparelhos usados e vendia, comprava aparelhos usados e vendia, mesmo trabalhando na prefeitura. E Deus foi me abençoando pela graça dele. Mas uma coisa que você disse é primordial. Quando eu coloquei no meu coração, Pai, o meu desejo e foi justamente o projeto Eu Pratico Esperança. Meu desejo é fazer isso com esse projeto. As coisas começaram a acontecer. Antes de eu abrir a loja, eu comecei a semear no projeto. Não tinha loja ainda.
Comecei a semear de uma forma mais ousada, crendo no Deus que nós servimos. E Deus foi fazendo, e hoje nós estamos lá, com a nossa loja. E assim, e é para a glória de Deus. E eu acho que a gente ainda faz muito pouco. Nós queremos fazer muito mais. E vai fazer, eu não tenho dúvida. Com esse coração aí, Deus não tem, eu falo sempre, né? Deus só precisa fazer isso aqui, ó. Se fizer isso aqui, e Ele o que mais quer fazer é isso aqui na nossa vida. É verdade. Mas Ele primeiro precisa testar o nosso coração, né? Verdade. E vocês foram testados, né? Testados, aprovados. Né? E, cara, essa eu não lembrava dessa história dos 2 mil. Eu lembro que você falou, mas eu não fiz essa pergunta que eu fiz aqui agora. Você descobriu quem te deu o dia? Não, mas eu vejo de alguém que Deus tocou no coração, alguém que você foi generoso. Deus faz essas coisas, né, cara? Eu falo que a vida são pessoas, né? A gente nunca sabe por trás de uma conversa com alguém o que pode acontecer. Por trás de um ato de generosidade, por trás de uma oração, de uma palavra, o que a pessoa pode... A gente não sabe, não está escrito quem é a pessoa, e às vezes a gente faz algo generoso com alguém, essa pessoa pode mudar a nossa vida, né? Ela pode ser um médico que pode nos encaminhar para um problema de saúde que a gente está vivendo. Ela pode ser um cara que está orando por alguém ali, que ele quer abençoar a vida da pessoa, porque ele recebeu uma bênção também. Pode ser alguém que vai pagar a faculdade do seu filho, porque você fala, meu filho quer ser médico, não tem condição aí. Pode ser alguém que a gente não sabe. Tudo está nas mãos das pessoas. Tudo. Toda a porta aberta é alguém que vai abrir. É verdade. E porta se abre por dentro, né? Alguém abre a porta para você. Verdade. Por isso a gente deve sempre seguir o mandamento. Segue o que Jesus falou, né? Ama Ele sobre todas as coisas e ama o próximo. A pessoa não entende o que é o amor ao próximo. É o amor ao próximo que abre as portas, né? É verdade. Cara, que papo legal. Olha, a gente sempre termina o nosso podcast, porque eu acredito que todos nós temos superpoderes. Por isso que eu venho até com a camisa, sempre na entrevista, no bate-papo, na entrevista, eu venho com a camisa de herói. Hoje eu tô com Pantera. Já quero agradecer aqui a Piticas, que é a nossa patrocinadora aqui das camisas. Lembrando que eles estão numa promoção lá, compra uma e a segunda sai pela metade do preço. Então, valeu pessoal da Piticas ali, de todas elas, mas em especial ali do Shopping 33. Um abraço pro meu amigo lá. E a gente termina assim com papo de super-herói. Porque eu acredito que para chegar onde vocês chegaram, tem que ter um superpoder. Todos nós temos, não quer dizer que somos melhores do que os outros, mas tem algo que nós somos especialistas. E eu chamo isso de superpoder. Qual seria o superpoder do Júlio? Bispo, generosidade é algo que me chama muito a atenção, mas por eu achar que eu ainda faço tão pouco, não seria tanto meu superpoder. Porém, o caráter para mim é muito fundamental. Eu baseio a minha vida em tentar ser um homem de caráter, em tentar, em todas as minhas atitudes, os meus negócios, os meus relacionamentos, realmente ter o caráter de Cristo. Esse eu acho que é a base da minha vida. Uau! Aqui a gente está fazendo até um cri-cri, né? Que as palavras são tão fortes, né? Vamos falar agora, né? Amanda, qual é o seu superpoder? Então, eu acho, Bispo, que é a verdade. Eu sou muito autêntica, né? Sim. Eu sou muito verdadeira. Eu acho que é o todo, né? Que acho que posso até querer disfarçar algo, mas até o rosto vai demonstrar que se tá verdade, se tá bom, se tá ruim ou não. Eu sou muito verdadeira, eu sou muito leal. Acho que é isso, né? Muito, mas muito bom. Gente, olha, eu amei essa conversa com vocês, esse bate-papo. Foi muito forte em detalhe. Mas antes da gente terminar, deixa eu agradecer os patrocinadores, né? Vocês estão vendo que eu troquei o café pelo Ites, né? Eu estou tomando aqui um Ites de morango com hortelã. Eu quero agradecer o nosso patrocinador. O Ites é um suco, né? Mas ele tem cafeína. Eu amo cafeína, né? Cafeína é bom, que deixa a gente... levanta, né? E a gente acorda mais, já toma e já fica mais disposto. Mas também vitamina C, 0 açúcar, 0 gordura, enfim. É muito especial. Já está chegando aí em todos os mercados. Então eu quero agradecer o pessoal da Ites. Pessoal da Piticas, eu já falei, muito obrigado. A Miniso é uma loja lá do Parque Sul,
aqui eu quero mandar um abraço para Nicole, para o Marcos, que são um casal muito especial, que tem sido aqui nossos parceiros aqui. E além da Miniso, eles têm também a Casa Teodora. Então, você que está nos assistindo, anote aí e compre nesses lugares aí. Quando chegar também, você vai falar na tua loja também. Eu quero agradecer o pessoal Zeca, lá do pessoal do Queijos Bom Jardim. Cara, que queijo bom. Eles sempre estão conosco, é uma empresa muito renomada, né? E o Zeca é um parceirão nosso, um cara muito especial também. Eu esqueci de ninguém? Agora fala o nome da tua loja aí. Eu quero agradecer o nosso patrocinador de hoje. Não, fala aí onde que tá a loja. Nossa loja fica localizada na Aterrada Trocacel VR. Trocacel Trocacel VR. Aonde ali no Aterrado? Ali próximo ao Royal do Aterrado, no edifício ali da Cacau Show. Bem pertinho, 17 de julho. Ah, no 17 de julho. Bem ali na esquina. Bem ali na esquina. Bem na esquina aí, ó. Ó, dê a preferência para ele, porque você já viu, o cara tem caráter, não vai te enrolar, vai te vender um produto de primeira, não vai trocar bem seu celular, esse você pode confiar. Gente, olha, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o convite, contar a história de vocês, porque é linda, mas não é todo mundo que tem coragem de contar a história, de falar o que Deus fez, com tanta firmeza, né? Com tanta propriedade, né? Obrigado pelo carinho de vocês. Nós agradecemos muito. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, Bispo. Obrigada. Foi bom demais. Gostou também? Olha, eu tenho certeza que vocês adoraram, porque eu adorei. Eu vou ficando por aqui, mas vou lembrar você. Curte, comenta, ativa o sininho para você não perder nada e se inscreva no canal. Alguém precisa muito ouvir essa história, ver essa história. Eu vou ficando por aqui. Te encontro na próxima segunda-feira. Beijo no coração!